Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo, querido irmão. Em Mateus capítulo 16. Talvez eu não consiga pregar tudo hoje, e eu fale na próxima semana a continuação dessa mensagem que o Espírito Santo tem ministrado. Amém? Mateus capítulo 16, culto das mulheres, sábado que vem? Culto das mulheres, sábado que vem, irmãos. Amém? Discipulado às 5h30, né? 5h30? 5h30 da tarde, a mulherada, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, nós vamos começar do versículo 13. Amém? Vamos lá. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos um minutinho, vamos ao Senhor em oração. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão aqui, cada família. Eu peço que o Senhor nessa noite ministre no nosso coração a tua palavra. Ela já foi lida, mas eu peço que o Senhor traga a luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ministrar nessa noite. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Muito, o Senhor sabe. Minha vida está em Tuas mãos, tome ela, Senhor, e faça dela o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, usa-me nesta noite como instrumento, apenas, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero pregar para vocês sobre as chaves do reino. Diga, as chaves do reino. Amém. Antes de entrar literalmente naquilo que eu quero tratar hoje, nós trataremos sobre algumas chaves que Jesus deixou estabelecido na palavra dele para a gente viver. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ou seja, antes de ele subir, ele muniu os seus discípulos, os seus seguidores, de palavras, profecia, ferramenta, decretos, que na qual esses decretos, essas ferramentas, eles usariam em seus ministérios. Tudo que Jesus disse era preparando os seus discípulos para aplicar nos seus ministérios. Cada um. Tudo que Jesus disse para você, não é para você ir para a cova com a palavra, é para você viver a palavra. Amém, irmãos? Toda promessa que Deus faz para você, o propósito de Deus é que se cumpra. O propósito de uma promessa é que essa promessa se cumpra. Eu não vou fazer uma promessa sem o objetivo de cumpri-la. Toda promessa que Deus libera sobre você, o propósito dessa promessa é que se cumpra, amém? Então tudo que Deus já falou sobre você, sobre sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, o propósito é que se cumpra cada uma dessas palavras. Amém, irmãos? Jesus fez isso com os discípulos. Ele muniu os discípulos de ferramentas, palavras, profecias, o impulsionando a um lugar de viver o propósito que ele havia estabelecido. É as mesmas coisas, ou a mesma coisa que acontece conosco. Tudo que Jesus falou, irmãos, é para a gente viver o propósito dele. É para a nossa família ser abençoada. Tudo que Jesus falou é para a nossa família viver o propósito que ele estabeleceu para nós. Jesus não vai dar uma palavra para a gente morrer, a não ser morrer para nós mesmos. O restante é para a gente viver. E viver conforme ele quer que a gente viva, não conforme a gente decidiu viver. Amém, irmãos? No texto que nós lemos, nós vemos Jesus chegando aos discípulos perguntando assim: o que os homens estão dizendo sobre mim? Olha a pergunta importante. O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Essa é a pergunta de Jesus. Você já fez essa pergunta para os seus amigos? Cara, o que as pessoas estão dizendo sobre mim?
Qual seria o feedback que as pessoas dariam a seu respeito? Lá os discípulos falam para Jesus assim: Jesus, alguns estão dizendo que você é profeta, Jeremias, João Batista, um dos profetas aí. Jesus é comparado com o homem de Deus, diga, homem de Deus. Você conseguiu entender? O que as pessoas estavam dizendo? Jesus, estão dizendo que você é um homem de Deus. Essa pelo menos deve ser a nossa referência. Se for comparar a sua vida, a sua família, qualquer coisa que você tenha vivido, tem que comparar como alguém que é de Deus, irmãos. E esse é o propósito do Senhor. Nós não podemos ser comparados com pessoas que não pertencem a Jesus, ou com situações que não fazem parte daquilo que Jesus deixou estabelecido. O propósito de Deus é que, se alguém nos comparar, compare e fale assim: não, o Jeff parece com o fulano que é um homem de Deus. No mínimo, porque não conhece ele. Mas Jesus vai muito mais além. Então Jesus sai do campo do que estão dizendo para o que vocês dizem. E Jesus vai perguntar para os discípulos: tá, eu sei que eles estão dizendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas e vocês? O que vocês estão dizendo sobre mim? Quem eu sou para vocês? Essas são palavras de Jesus. Eu não sei se Jesus faz algumas perguntas para você. Mas se hoje Jesus perguntar para você assim: o que eu sou para ti? Qual seria a resposta que sairia da sua boca? O que Jesus é para você, meu irmão? Um curandeiro? O que Jesus é para você? Um empresário que vai te financiar para você prosperar? O que Jesus é para você? Um homem na qual você vai lá chorar suas pitangas? Jesus pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus está fazendo essa pergunta para os discípulos. E eu quero fazer essa pergunta para nós, irmãos. O que Jesus é para a gente? Um amiguinho? Eu não sei viver sem Jesus porque eu me acostumei na igreja. O que Jesus é para a gente? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Pedro, pelo Espírito Santo, vai falar assim. Pedro é para frente. Pedro é um tipo de... Alguns irmãos aqui que quer se intrometer em tudo. Se joga na frente e fala: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, ou seja, o escolhido, o Messias de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo é assim: ó, você é Deus. Você não é um homem, você não é apenas um profeta. Você não pode ser comparado com o profeta XYZ. Você é o Filho de Deus, ou seja, a mesma essência que tem Deus tem em você. Você é Deus, Jesus. Jesus olha aqui, ele fica impressionado, irmãos, com a revelação. Ao ponto de falar assim: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi você que teve essa revelação. Você não tem capacidade para isso. Você não estudou, Pedro. Você é um pescadorzinho. Mas, irmãos, revelação não é para os estudiosos. Revelação é para os íntimos. Revelação é para aqueles que estão perto. Revelação é para aqueles que estão perto. Eu vou dizer de novo: revelação é para aqueles que estão perto, irmãos. Não é para aqueles que visitam. Não é para aqueles que vão na presença de Deus no final do ano. Revelação é para aqueles que vivem com Jesus. E Jesus falou em Marcos 3,14, quando escolheu Pedro, a Bíblia diz que ele escolheu os discípulos e escolheu para estar com ele. Ou seja, eu escolhi vocês para andar comigo, eu quero vocês perto de mim. Agora esse que está perto de Jesus tem revelação de quem Cristo é. Sabe quando nós vamos conhecer Jesus? Não ouvindo sobre ele, mas andando com ele. Lembra de Jó? Eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu conheço o Senhor de contigo andar. Irmão, nós não podemos ser a geração que ouve falar de Jesus o tempo todo, mas não conhecemos Jesus. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser as pessoas que vão andar com Jesus, amém? Diga: eu vou andar com Jesus. Fale com fé, irmãos: eu vou andar com Jesus. Isso muda tudo. Porque nós estamos ouvindo de Jesus e é bom ouvir. Jesus falou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas não só ouvir. Nós precisamos caminhar com Jesus. E por caminhar com Ele, Ele vai liberar os seus oráculos sobre nós.
as suas revelações, aquilo que muda o nosso destino, aquilo que muda a nossa identidade, aquilo que muda a nossa autoridade. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro e fala, tá bom, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Portanto te digo, tu és Pedro, ou seja, em grego, Petros, ou pedregulhos, pequenas pedras. Mas sobre esta pedra, ou grande rocha, Jesus está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Pequenas pedras que edificam grandes rochas. Uma casa para Deus. Só pessoas de revelação podem edificar, não pessoas de informação. Quem tem informação não edifica, só quem tem revelação edifica. Diga amém. Amém, irmãos? E eu vejo que o Senhor tem nos chamado para andar em um nível de revelação, não de informação. Pastor, como eu faço para ter revelação? Caminhando perto. Quanto mais perto de Jesus tu habita, melhor tu fica. Mais limpo tu fica. Mais luz você terá, porque você está andando com o Senhor de toda a terra. Amém, queridos irmãos? Pastor, Jesus acaba falando para Pedro assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga, não prevalecerá. Irmãos, não tem, sabe aquela música lá da Voz da Verdade? Não há ferrolhos, nem... Vocês não conhecem? Irmão? Da sua voz. Irmãos, não tem nada, nenhuma porta prevalece contra a igreja de Jesus. Foi Jesus que disse. Pastor, e as portas estão fechadas? Seja a igreja, a porta se abre. Não tem como prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porém, o que eu quero pregar hoje está nesse próximo versículo. Diz assim, ó. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou as chaves do reino. Fala, chaves do reino. Se você nota uma coisa, Jesus não fala assim, eu te darei a chave, mas as chaves. Isso está no plural. Significa que existe mais de uma. Amém? E é isso que eu quero falar hoje sobre nós, irmãos. Pastor, o que significa as chaves do reino? Jesus pegou uma chavinha, fez um ato profético e deu uma chave para Pedro. Falou, Pedro, porque o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essas chaves, irmãos, são chaves de autoridade. Diga, chaves de autoridade. A palavra-chave em grego é kleis, que significa aquele que possui autoridade para abrir ou fechar. Tem a ver com alguém que tem autoridade. Então, todas as pessoas que recebem uma chave da parte de Deus, acessam um nível de autoridade para entrar, abrir ou fechar portas na qual Deus estabeleceu. Quando o Senhor libera a chave sobre alguém, é para a gente abrir ou fechar. Quando não temos chaves, nós não temos acesso em alguns lugares espirituais, irmãos. Níveis de autoridade. Como Jesus estabelece, eu te darei as chaves do reino, é óbvio que ali Pedro, ele está falando para Pedro, mas Pedro está representando a igreja. Então todo crente em Jesus tem disponível para si chaves para entrar, abrir ou fechar portas. Todos nós. O que nos leva a ter essa chave é a revelação. Essa chave se chama autoridade. Diga, autoridade. Autoridade, irmãos, são as chaves. E hoje eu quero falar sobre uma chave, pelo menos uma, a chave do reino que Jesus deixou estabelecido para Pedro, para todo discípulo, para nós, enfim, para a sua igreja. Uma das coisas que eu tenho percebido é que você pode ter um molho de chave enorme. Quem é que tem chave aí fácil? Tem alguém que tem uma chave aí fácil?
Presta para mim uma chave aí. Que carro é o seu, Jeff? Escort. Aqui é uma chave de Escort, amém, irmãos? Se eu chegar ali no meu carro, com essa chave, eu ligo ele? Por quê? Qual é o meu carro? Ter chaves ou ter chave e não ter acesso de autoridade nos lugares certos que Deus estabeleceu, irmãos, não faz diferença nenhuma. Eu vejo o crente o dia todo, obrigado, meu filho. Diz assim, não, mas eu tenho autoridade pelo nome de Jesus. Mas nada acontece na vida do cara. Porque é perigoso ele estar usando chaves, ou a chave de algum lugar em lugar diferente. Porque ele não recebeu a chave da autoridade para aquele lugar, de autoridade para o local que ele quer adentrar. E precisa, irmãos. Por exemplo, tem pessoas que querem a chave do ministério para ser impulsionado na autoridade do ministério. Irmão, se você não orar, buscar Deus, ser ungido pelo Espírito Santo, você não acessa esse lugar do ministério. Com autoridade, não. Você será mais um papagaio. Entendeu? Ou seja, pessoas que podem falar, não, pastor, mas eu estou com um molho de chave aqui. Cara, está na fechadura errada. Não adianta ter um monte de chaves na mão, e a chave é a palavra de Deus, a autoridade, e você não estiver usando ela da forma correta. Por isso que tem modo, tem jeito, tem tempo e tem modo de nos movimentarmos. Assim, irmãos, é o que a Bíblia nos ensina. E hoje eu quero falar sobre uma chave de autoridade que o Senhor deixou estabelecido. É a chave da influência. Como eu disse, eu acho que eu não acabo hoje. Eu quero falar sobre a chave da influência e eu quero dar os textos bíblicos para você. Todos nós fomos chamados para influenciar. Pastor, não, eu quero ficar no anonimato. Até no anonimato você influencia. Diga, eu sou um influenciador. Fala, irmãos, eu sou um influenciador. Todo discípulo de Jesus, ele é uma influência. Todo discípulo de Jesus está influenciando em alguma coisa. Como eu sei disso? Quando Jesus dá a chave para Pedro, fala assim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Quando Pedro usa essa chave pela primeira vez, ele usa lá em Atos 2, depois que ele é ungido, o Espírito Santo vem sobre ele, e ali ele começa a pregar e influenciar muita gente. Olha o que o Senhor Jesus deixou estabelecido em Mateus capítulo 28, versículo 18 para nós. Olha o que ele falou. Jesus aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu tenho chaves de autoridade. Eu consigo acessar céus e terra. Está tudo sobre mim. Ele diz, portanto, ide. Fazei discípulos, ou seja, vocês vão ir por todo mundo e vão pregar o evangelho, vocês vão ir e vão influenciar pessoas para o meu reino. Todos nós, seja você, o que está começando hoje na vida cristã, e você que já é um ancião de dias na igreja, todos nós, irmãos, somos influência. Nós estamos influenciando o tempo todo, na nossa casa, na nossa família. Nós estamos influenciando no trabalho, nós estamos influenciando o tempo todo. Em Mateus capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos, lembra? A Bíblia diz que o Senhor fala o nome deles e a Bíblia fala que Jesus os chamou de apóstolos. Diga, apóstolos. Apóstolo, Jesus, ele não inventou essa palavra. Os apóstolos eram pessoas enviadas pelo rei, pelo governante, para ir nos lugares ou no local aonde houve guerras, e aquelas guerras foram vencidas, e era para estabelecer naquele local onde foi vencida, um povo foi vencido, estabelecer uma cultura lá. Por exemplo, Alexandre o Grande, um grego, ele quase dominou o mundo inteiro, e antes de ele ir nos lugares que os seus exércitos dominaram, ganharam, ele mandava várias pessoas para aquelas aldeias e cidades. Que tipo de pessoa ele enviava para lá? Professores, artesãos, trabalhadores. Essa palavra apóstolo significa enviado, ou seja,
Alexandre enviava pessoas para vários lugares na qual ele estava reinando, conquistando, mesmo sem nunca ter pisado lá. Quando ele chegava lá, essas pessoas chegavam lá, essas pessoas começavam a trabalhar. E a sua influência no seu ramo de atividade, seja lá no trabalho, na escola, no empresariado, na cultura, essas pessoas estavam estabelecendo uma forma de pensamento que era do seu reinado. No caso da Grécia. Alexandre foi tão poderoso, irmãos, que quando Jesus veio nos seus dias, o povo judeu falava em grego. Ao ponto que todo o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito totalmente em grego. Porque Alexandre não apenas conquistava, ele influenciava. Ele levava uma influência ali, ao ponto de mudar a forma das pessoas pensarem e viverem. Quando Jesus está enviando seus discípulos como apóstolo, ele está dizendo assim, ó, primeiro, presta atenção, vocês vão pregar, o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, vocês como emissários desse reino, pessoas que estão levando uma mensagem, vocês vão entrar nas escolas, no trabalho, em qualquer lugar que vocês estiverem, e vão influenciar as pessoas lá, para elas viverem uma cultura na qual vocês vivem já. Que cultura é essa, irmãos? A cultura do reino de Deus. Eles eram influenciadores. Pastor, eu pensava que os apóstolos eram apenas aqueles que pregavam a palavra. A palavra apóstolo significa enviado. Em Mateus capítulo 28, Jesus falou assim, portanto, vão, ide, Jesus enviou todos nós, diga amém. Senhor Carlos, o Senhor é um apóstolo lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, Jesus quer usar o Senhor para estabelecer algo dele lá. O apóstolo é o enviado da parte de Deus. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos enviados nessa terra. Em Mateus capítulo 13, quando Jesus vai falar sobre a parábola, ele vai falar que nós somos a semente são os filhos do reino, o campo é o mundo, e nós fomos plantados no mundo para frutificar. Em Mateus 28, Jesus fala assim, vocês vão fazer discípulos. Sabe como nós fazemos discípulos, irmãos? Influenciando. A única maneira, Andressa, de fazer discípulo é influenciando as pessoas. E eu não sei se você sabe disso, mas você influencia. Só que existe dois tipos de influência. Diga, dois tipos de influência. Tem a influência boa e a influência má. Existem aqueles que estão influenciando para o bem e aqueles que influenciam para o mal. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu não influencio nada. Eu estou aqui na minha vida tranquilo, influencia para o mal. Lembra que eu falei que para estabelecer uma cultura, era necessário haver guerra, conquistar e depois enviar. Irmão, nós estamos em guerra. É uma guerra que nós estamos vivendo nesse exato momento. E essa guerra, irmãos, hoje não é corpo físico. É uma guerra espiritual. Amém? E você está de algum lado dessa guerra. Ou você está do lado das trevas, do diabo, ou você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Só que o fato é que nós estamos em guerra. Só que tem uma notícia boa, irmãos. Essa guerra, do lado que nós estamos, do lado de Jesus, nós já somos vencedores. Do lado de Jesus, nós já somos vencedores. Por isso, se você está dando uma volta aí, qualquer lado do mundo, irmão, passa para o lado de Jesus. Porque do lado de Jesus, a Bíblia nos garante em Romanos 8, nós somos mais do que vencer. Agora, sem Jesus não há vitória, irmãos. Todos nós somos influência. E como nós influenciamos, pastor? Com autoridade. Fazer discípulo é a chave para fazer discípulo, é influência. E a influência é só por meio da autoridade. Por isso que autoridade
delegada. Jesus disse, eu dou a vocês. Deixa eu ler um texto com vocês. Olha o que diz Lucas 10, 19, diz assim, ó. Olha o que Jesus disse. Eu vos dei autoridade, diga autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Vamos lá, irmãos. Jesus disse, eu dei para você autoridade sobre toda a força do maligno. Você entendeu o que Jesus disse para você? Irmão, você não é um rato. Olha para mim. Jesus deu autoridade para você e você está recuando em meio à delegação da autoridade que Ele deu. Ele falou que você vai pisar na cabeça do inimigo, irmão. Ele falou que nós pisaremos em serpentes e escorpiões. E o detalhe, e nada nos fará mal algum. Pastor, tem coisa fazendo mal comigo. Precisa de autoridade para pisar. Você precisa entrar em um lugar de autoridade. Pastor, eu estou com medo. Você precisa entrar em um lugar de autoridade em Deus. Porque se você tem um lugar de autoridade em Deus, não tem mal que te pegue, meu irmão. Pastor, estou com medo da bruxaria. Estou com medo lá da macumba que fizeram para mim. Você entendeu quem te deu autoridade? Se você tem medo é porque você não reconhece a autoridade que tem. Pastor, mas pega lá o cara fazer um negocinho lá. Pega. Sobre quem? A Bíblia diz assim que a maldição sem causa não encontra pouso. Pastor, o cara me amaldiçoou. A Bíblia diz que a maldição volta, irmãos. Amaldiçoar o pastor. Pode amaldiçoar à vontade. Fizeram um despacho, pode fazer. Está gastando só dinheiro com galinha, podia comer, irmãos. Está caro. Só que o fato, irmãos, é que nós estamos revestidos com a autoridade de Jesus. Não tem mal algum sobre nós. Amém, querido? Entenda isso, é um lugar que o Senhor deixou estabelecido. Por isso que os discípulos entravam, irmão, nas covas, diante dos grandes, falavam, não tenho medo não. O leão vinha... Lembra de Daniel na cova? Comia todo mundo que jogava lá, menos Daniel. Porque homens que levantam, se carregam, que andam em autoridade, irmão, não temem o mal. Mesmo que ele esteja no olho do furacão, ele sabe quem está com ele. Jesus disse, maior é aquele que está do que aquele que está. Você entendeu? Maior é aquele que habita em você. Irmãos, eu quero que você saia daqui entendendo. Eu não quero que você saia daqui rastejando. É uma palavra que eu estou no meu coração esses dias. Eu quero que você saia daqui entendendo quem Deus fez você para ser. A Bíblia diz que o diabo se alimenta do pó da terra. Quando Eva e Adão eles caem no deserto, no jardim, e lá no jardim, Deus vai dar uma sentença para cada um. Quando chega na serpente, a serpente, ele fala assim, ó, você vai rastejar e vai comer do pó da terra. O homem foi feito do quê? Ou seja, você vai comer dos homens caídos. Sabe o que alimenta Satanás, o diabo? Quando a gente vive caído. Lá no jardim é uma serpente, em Apocalipse 12 é um grande dragão. Ele se alimentou tanto que já cresceu. De toda a força do inimigo. E o detalhe, nada de toda a força do inimigo. E o detalhe, nada vos fará dano algum, porque Jesus disse. E se Jesus disse, está? Ele disse, não estou prometendo, Jesus disse. E se Jesus disse para mim, está dito. Amém, amados? Olha só. Chave da influência. Nós influenciamos com autoridade. E todo cristão é um influenciador. Todo cristão. Pastor, significa que eu vou ter que subir num púlpito para pregar, para influenciar? Não.
você influencia no seu jeito de falar, você influencia no seu modo de vestir, você influencia na sua constância, você influencia as pessoas no seu trabalho, quando você está fazendo um trabalho excelente, você influencia na sua integridade, você influencia em amor demonstrado, em devoção, você influencia. Mas você influencia também sendo um vagabundo. É verdade. As pessoas influenciam. Anda com um vagabundo um mês, irmão, no outro mês você nem quer trabalhar. É verdade. Anda com o cara que é trabalhador, o cara que é, não, vamos lá, tal. Ele fala, mano, é verdade, eu também preciso fazer isso aqui. Agora anda com alguém que não quer nada com Jesus, que não quer nada com Deus, que não quer nada com a vida, com o propósito. Amanhã, tu sabe que você vai estar? Você vai estar nos loteamentos ali, ó. No domingo à tarde. Por que não foi para o culto? Não, foi para o loteamento. Ouvi um som. Aprendeu o que lá, irmão? Não, estava lá com as minhas influências. Que belas influências, hein? Não é verdade? Todos nós somos influenciadores, irmãos. Sem exceção. Só que tem um bom influenciador e um mau influenciador. Jesus fala em Mateus 28, para a gente ir por todo mundo e fazer discípulos influenciando eles, pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A chave da influência Pedro recebeu, que é a chave da pregação. Pastor, mas eu não sei pregar. Tu sabe sim. Como que faz para pregar, pastor? Vive. A maior pregação de alguém é a sua vida. Quantas pessoas falam, mas não vivem? Conhece alguém assim? Eu conheço um monte. A maior pregação, Léo, de alguém não é o que ela diz, é o que ela faz. É o que ela vive. A maior influência que eu posso ter sobre vocês não são minhas palavras de domingo. São a minha vida na segunda. É a minha vida na segunda. É a minha vida na terça. Diga, eu preciso viver para influenciar. Você conseguiu entender? Jesus fala para os discípulos assim, ó, eu recebi autoridade, portanto eu dou autoridade para vocês. Eu dou uma chave de autoridade. Essa chave de autoridade, vocês vão exercer influência por aquilo que vocês vivem. Aquilo que vocês viverem, vocês vão exercer influência. E deixa eu dar uma notícia para você, irmãos, de verdade. Todo mundo quer ser influenciado. Todo mundo. Quando eu meditava nisso, eu pensei, Senhor, como eu sou influenciado hoje? E o Senhor ministrou que muitos irmãos na comunidade já conseguem, irmãos, assim, de maneira tão nítida, me influenciar na minha vida. No seu modo de vida, na sua devoção. Verdade, irmãos. Algumas pessoas assim, falam, cara, glória a Deus, aquele irmão ali aquela irmã é uma benção, aquele casal é uma benção. Vou chegar lá. Porque todos nós estamos sendo influenciados, sem exceção. Mesmo que você não queira, a televisão te influencia, a internet te influencia, aquele amigo do trampo te influencia. Seja você influência para ele, querido. Vivendo o Evangelho, falando de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus para ele. Como eu faço isso, pastor? Apenas vivendo. E por viver, externar aquilo que você tem vivido dentro. O Senhor tem ministrado sobre influência em níveis. E esses níveis são níveis de autoridade dado por Jesus. Por exemplo, em Atos capítulo 9, versículo 36, fala de uma mulher chamada Tábita, diga Tábita. Essa mulher, Dorcas, ou Tábita, ela era costureira, irmãos. É a única referência bíblica que a palavra discípulo está no feminino.
Você não vai encontrar na Bíblia inteira a palavra discípula, só para Dorcas. O resto é tudo discípulos. É óbvio que tem mulheres junto. Mas é a única mulher que recebe, irmão, um adjetivo positivo. Dizendo assim, ela era uma discípula do Senhor. Uma costureira que vivia uma vida piedosa em Deus. Essa mulher morre em Atos capítulo 9. E a influência dela era tanta, que todas as irmãs se reuniram do lado dela para chorar. Não vai, Dorcas, por favor, Deus, traz a Dorcas de volta. Traz Tabita, Senhor, traz, por favor, traz ela, Jesus. Aí ouviram falar que Pedro estava na região. Como Pedro tinha recebido a chave da autoridade para fazer milagres e maravilhas, Pedro chega e fala, sai todo mundo, ora por a mulher, e você já sabe, a mulher, ela volta à vida. O que eu quero dizer, irmãos, assim, ó, tu pode se sentir, talvez, eu sou apenas qualquer coisa que você acha que você é. Esta mulher, sendo costureira, irmãos, fazia túnicas e influenciou muita gente. Porque vivia uma vida piedosa. Talvez você está atrás de um computador influenciando, irmão, um monte de gente do outro lado e você não sabe. Você está no comércio influenciando um monte de gente e você não sabe. Ou não. Quando Dorcas morre, Tabita morre, há lamento e choro de tristeza, porque aquela mulher não poderia partir. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu quisera estar primeiro com o Senhor, melhor coisa é estar com Jesus, mas por amor de vocês eu fico. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, entre ficar aqui na terra e ficar ao lado de Jesus, é melhor ficar com Jesus. Então eu pegando esse texto e aplicando aqui na vida de Dorcas, de Tabita, imagina essa mulher morreu, ela já está do lado de Jesus, ela está vivendo Jesus face a face, ela está na presença de Jesus, fala, meu Deus, glória a Deus, Jesus, eu cheguei, ai, que maravilha estar contigo aqui. Daqui a pouco começa a subir orações a Deus. Senhor, traz Dorcas de volta, traz Tabita de volta para cá, Senhor, não deixa ela partir. Aí Deus fala, você está gostando de ficar aqui, né? Mas tem uma galera orando por você lá. Você influenciou tanto eles que eles não querem que você venha para cá agora. Eles querem que você volte. Irmãos, quem já experimentou um pouco da presença de Deus sabe como é bom. Agora imagine entrar na presença, ver Jesus face a face. Não quer voltar nunca mais, irmãos. Não quer. Mas por causa da influência dessa mulher, a galera orando, Pedro ora por ela e ela volta à vida. Se alguns irmãos morrerem hoje, os irmãos falam assim, glória a Deus. Ainda bem. Não é você, amém, irmãos? Só que o fato é que o que revela é o nível de influência que você teve, positivo ou negativo na vida das pessoas. Nós não estamos falando de uma influência carnal, diabólica para a terra da terra. Nós estamos falando de uma influência do céu, da cultura do reino, influenciando as pessoas para viver uma vida santa e piedosa perante Deus. É isso que vai fazer total diferença. Dorcas era uma mulher piedosa que vivia. É a única mulher que tem o relato de discípula de Jesus. Maravilhoso isso. O que custa para nós, irmãos, influenciar as pessoas? Custa uma vida íntegra, reta. A autoridade que nos foi dada, ela está sobre nós. É como se fosse um molho de chave, mas se você não usar esta chave específica da influência para abrir essa fechadura específica, tu não consegue influenciar. É por isso que algumas pessoas não conseguem pregar o evangelho. Mas eu não consigo fazer discipulado, pastor. Eu não consigo pregar. Por quê?
É porque Deus já te escolheu, Deus já te chamou, Deus já fez de você um discípulo, mas sabe por que não consegue? Porque você está querendo, não está usando a chave na fechadura certa. Porque cada chave abre uma fechadura. Cada autoridade ela é exercida de uma maneira diferente em determinado local. Por exemplo, você pode ter autoridade para expulsar os demônios. E se o demônio fugir da tua presença. Não quero ver a Pâmela porque a bicha é do manto. Só que recebeu autoridade, anda em autoridade para isso. Você não pode, irmãos, por exemplo, expulsar demônios em autoridade e a sua família está toda bagunçada e você querer ministrar aos casais. Não recebeu autoridade. O que o Espírito Santo pelo menos comunica comigo, irmãos, é que a gente precisa viver para nós acessarmos este lugar que o Senhor deixou estabelecido para nós. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4:20, a respeito das palavras que ele carregava, ele diz assim, ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em autoridade ou em poder. O reino de Deus, quando vem sobre a vida de alguém, esse nível de influência é tamanho que tudo que ele fala demonstra poder de Deus. É por isso que quando a palavra está sendo pregada, o seu coração começa a ficar aquecido. Fala, cara, Deus me chamou para um lugar. Eu não vou ficar mais rastejando no chão. O Senhor, faz 2 semanas que Ele me deu uma parábola. Até comentei com os irmãos no discipulado. O Senhor me mostrou processos na vida para voar, Jeff. E todos nós, irmãos, nascemos com um potencial para voar voos altos em Deus. Mas nem todos vão voar. Antes da borboleta ser borboleta, ela é o quê? O quê? Presta atenção, ela voa, lagarta? Não. Ela tem potencial para voar? Mas esse processo é um processo de solitude. É um processo onde ela precisa subir, ficar na árvore, entra num casulo, parece que ela está sozinha, como alguns de vocês estão vivendo. Às vezes não parece que você está sozinho, ninguém te entende. Você fala, meu Deus, mas ninguém está me entendendo, está tudo estranho. Se você está num processo seguindo o processo que Jesus deixou estabelecido, fique tranquilo que daqui a uns dias você rompe com o casulo e sai desse lugar transformado. E o Senhor falou comigo, se um dia você estava rastejando, mas eu chamei você para voar, meu filho. E isso não é motivacional para mim, irmãos. Eu entendi que era processo. Eu entendi que vinha processo de solitude. Processo de ficar sozinho com Jesus. Solitude é diferente de solidão. Solidão você fica sós com você mesmo, isso é terrível. Solitude você fica sós com Deus. Isso é maravilhoso. Mas nesse lugar ninguém te entende, porque você está em um lugar, sendo treinado, trabalhado por Jesus. Deus está modificando você. Amém, irmãos? Deus está modificando você. Tu entrou lá com um monte de patinha rastejando. E tu sai com uma asa para voar. Querido irmãos, isso é o processo do novo nascimento. É o processo de autoridade e transformação. É o que o Senhor Jesus está fazendo comigo. E eu sei que Ele está fazendo com alguns de vocês. Mas se você descer desse lugar que Jesus te chamou para o lugar alto, você não é transformado. Se você não dá uma resposta, seja nas mais pequenas, como por exemplo, batizar. Isso, irmãos, batizar é mínimo. Pastor, é muito importante, é verdade, mas é mínimo. O batismo é um começo, é quando você começa a rastejar, irmão. Você nasce. Jesus tem chamado você para orar, por exemplo, você não vai. Como você vai voar daqui uns dias? O que eu entendo são processos. E o processo nos leva a um lugar de autoridade. Pedro só teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus depois de quase 3 anos andando com Jesus. Porque o processo de andar, de ficar, de permanecer é tão maravilhoso que quando vem um boom de Deus transforma tudo.
Quem desiste quando fala, meu Deus, é tão alto, eu não vou conseguir. Consegue. Consegue, porque o processo te leva. É ruim quando você desiste. E outra coisa, o Senhor ministrou. O Senhor falou comigo. E eu quero compartilhar para edificar alguns irmãos. O Senhor falou comigo assim, as influências, quando você está rastejando, é maior do que a influência quando você está voando. Por quê? Porque quando está rastejando, está todo mundo ali, ó. Um do lado do outro. Agora, quando você tem asas para voar em Deus, irmãos. Quando você rasteja, é difícil você sair de perto de uma pessoa. Que leva tempo. Mas quando você está voando, tchau, meu amigo. Sabe o que é isso? É por isso que às vezes não rompe alguns relacionamentos destrutivos, irmãos. Está sendo espancado, está vivendo uma vida desgraçada. Mas não, está tudo bem, pastor. Vai aguentar o quê? Vai aguentar o quê, macho? Vai aguentar o quê? O patrão está mentindo, falando um monte de coisa. Vai aguentar o quê? Essa amizade que não constrói nada, nunca orou por você. Não, pastor, mas amém, né? Só me convida para beber cachaça. Tu vai, cara. Porque está rastejando. Não consegue sair. Entra no processo que o Senhor tem ministrado, irmãos. É o que Jesus está falando comigo. E eu quero compartilhar aqui, porque eu sei que alguns de vocês estão vivendo a mesma coisa. O Senhor pediu para falar. Não é para todos. Mas alguns de vocês precisam romper, irmãos, alguns relacionamentos que não prestam para nada. Para nada. Para nada. Não, pastor, mas eu vou influenciar ele. Você não consegue hoje, você está rastejando. Hoje ele está te influenciando. O que Jesus disse, o Senhor Deus disse na palavra dele, em Isaías 55:11, assim, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. O que Jesus está dizendo? O Senhor está dizendo assim por intermédio de Isaías. Quando eu libero uma palavra, ela se cumpre. A palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Pastor, a palavra não está se cumprindo na minha vida. A pergunta é, foi Deus que disse? Jesus liberou isso sobre você? Se Jesus liberou, fique tranquilo, vai acontecer. Amém, irmãos? Agora, se Jesus não liberou, você está criando expectativa onde não tem nada. Porque o que Deus fala, Ele respalda dizendo assim, ó, não voltará para mim vazia. Antes, ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Não tem uma palavra que Deus fala que não cumpre o propósito pelo qual Ele falou. Tudo que Deus disse cumpre o propósito pelo qual Ele disse. Pelo que Ele disse. É por isso que você precisa conhecer a palavra do Senhor para vivê-la. Nível de influência começa primeiro na sua casa. Diga, na minha casa. Você precisa influenciar a sua esposa, você precisa influenciar seu marido, você precisa influenciar os seus filhos, você precisa influenciar os seus pais, você precisa influenciar seu irmão, você precisa influenciar sua irmã, primeiro na sua casa. Amém? Pastor, como eu faço para influenciar? Deixa eu dar uma dica bem prática aqui para você. Fala para eles assim, ó, eu vou orar por você hoje. E aí tu vai lá e ora pelo seu filho. Esses dias eu até, acho que eu já contei aqui, eu recebi esses dias uma mensagem, não sei se vocês sabem, mas lá em casa nós somos em 11 filhos, tenho 10 irmãos, e alguns deles já viveram com Jesus, mas se desviaram, foram para o mundão, e por anos ali, ó, orando, Jesus salva. Irmãos, nesse ano de 2022, literalmente, nós estamos vendo cada um deles voltando para Jesus e firme, irmãos. E ligando e dizendo assim, obrigado, mano, porque você orou por mim. Obrigado, porque você nunca desistiu de mim. Obrigado. Você entendeu?
Na hora pode ser que você fale, não está dando nada, não está acontecendo, mas está, irmãos. Tá. Cada uma das minhas irmãs que vivia diferente, uma vida assim, vida do mundo, que você sabe como que é. Postando foto na vigília, irmão, orando. Você tem noção que é isso? Acampa dentro, vivendo, passando a noite na igreja buscando Jesus. Passava a noite na balada, hoje está buscando Jesus. Dá glória a Deus, por favor, irmão. Sabe por quê? A promessa que Deus tem para a sua família. Tem para a sua casa. Você precisa fazer o que Jesus falou para você fazer. Amanhã tu vai estar contando testemunho do seu filho convertido aos pés de Jesus. Tu vai estar contando testemunho do seu marido de verdade aos pés de Jesus. Influencia ele. Seja a boca de Deus lá. Jesus disse assim, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Jesus não falou assim, irmãos, vocês são uma velhinha. O que ilumina o mundo hoje? Fala. Está com medo? Que luz é essa? Que ilumina o planeta? O sol. Amém? Porque a lua não tem luz própria, é o sol que ilumina. Irmão, Jesus está falando assim, ó. Você não é um LED de pisca-pisca no Natal, não. Você entendeu? Tem pessoas que sentem um LED de pisca-pisca. Aparece uma vez por ano. Tem crente assim, irmãos. Que aparece, agora eu sou crente, sou cristão, vou fazer uma boa obra. E vive 364 dias apagados. Jesus não falou isso. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Aonde quer que você for e viver, lá nesse lugar, você vai resplandecer a luz de Cristo. Eu quero que você entenda isso, quem você é em Deus. Se você está na intimidade com Jesus, não tem como você viver diferente. Porque Jesus nos escolheu para isso. Em João 15,16, Jesus falou assim, ó, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês, e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que pedir qualquer coisa ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, quando você está debaixo do envio de Jesus, que é o ID, você pode pedir que Ele vai te dar. Eu sei que a gente não prega isso aqui, irmãos. Mas tem um respaldo bíblico, tudo que você pede, conforme a vontade de Deus, é estabelecido para você viver, porque você está de acordo com a vontade de Deus. Tem muitas portas fechadas porque nós não estamos, de fato, acessando pela chave correta. O que Jesus espera de nós é um nível de autoridade e influência. Você tem que sair daqui e não ser um diabo no trabalho, mas ser luz lá. Na sua casa, diga amém. Jesus te chamou para ir, pastor, mas eu não consigo. Consegue sim. Se você tem Jesus, você consegue. Pastor, mas eu não tenho Jesus. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Senão você está em trevas. Viveremos algo de Deus a partir do lugar que Deus nos colocar, não fora dele. Fora de Deus não tem vida. E para finalizar, autoridade da influência. Abre a Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Aleluia, Senhor. Diga autoridade. Diga chave de autoridade. Atos 2. Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Amém, irmãos? As minhas palavras. Versículo 41, pula para frente.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Deixa eu falar o processo para você entender. Primeira coisa, permanecer, processo, ficar. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, se levantar para pregar. Pedro se levanta e prega. Quarto, resultado da pregação, porque a palavra de Deus não volta vazia. 3.000 pessoas convertidas naquele dia. Chaves de autoridade. Chaves de autoridade. O Senhor liberou, e eu só quero lembrar, porque Jesus falou conosco em um tempo que não existia nada. O Senhor falou em meados de junho de 2020. Nós estávamos no porão de casa. Em um dia de oferta, o Senhor liberava uma palavra. Assim, nós não vamos orar pedindo empresários para a igreja. Nós vamos orar pedindo para que Deus levante no nosso meio pessoas vocacionadas para isso. Irmãos, Deus liberou uma palavra sobre nossa comunidade. E a gente não está inventando isso. O Senhor falou que levantaria no nosso meio pessoas habilitadas para os negócios. Mas não chegaria lá e ia se corromper. Seria a luz lá. Aonde quer que Deus tenha te levado, não se corrompe por causa de R$100, porque não foi Deus que te levantou. Se Deus te deu uma palavra sobre negócios, preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. E você está quebrando todos os princípios por causa dessa palavra não vem de Deus. Porque a palavra de Deus cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. E Deus não quebra os seus princípios para cumprir palavra em nós. E nós não devemos quebrar os princípios de Deus para que essas palavras se cumpram. Eu quero que você entenda isso. Cada palavra está se cumprindo. Daqui um dia vocês vão ver. Cada palavrinha Jesus está apontando. Jesus falou de família, Jesus falou porque Jesus nos chamou. Amém, irmãos? Jesus está nos influenciando. E nós precisamos ser luz nessa terra e sal nesse mundo. Sal nessa terra e luz do mundo. Amém, queridos? Eu quero orar para os irmãos. Hoje eu quero fazer uma oração, irmãos. Assim, nós vamos cear já com o Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor para que você saia daqui não rastejando mais. Que você entenda seu local em Deus. Que você entenda que Jesus te chamou para ir para o lugar da intimidade, para ir para o lugar da comunhão. Para você não perder esse lugar. E entender que a influência não está na internet, a influência está na vida. Entender que a influência não está no bate-papo, a influência está no modo de vida. Mesmo que você esteja escondido hoje, fique tranquilo. João Batista viveu escondido por muitos anos, mas quando Deus o publicou em Lucas 1,80, ele foi uma voz, irmãos. E ele foi uma grande influência. Sabe por que João Batista foi o maior no reino? Foi o maior de todos os profetas, aliás. Porque ele não só anunciou o Jesus, o Messias. Ele não só anunciou, grave isso, ele apresentou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum profeta teve essa graça de apenas falar e anunciar e apresentar. Todos só falavam, ele vai vir, ele vai vir. João Batista fala assim, ele vai vir, e ele veio, está aqui. Ao ponto que chega em Lucas capítulo 11, Jesus pega a referência de João Batista para ensinar seus discípulos a orarem. Tamanha era a influência desse homem. E assim eu quero viver, irmãos, para a glória de Deus. Se eu puder influenciar 1, 2 para servir Jesus, mano, glória a Jesus. Se eu puder influenciar 3, 4, 5, 6, 12, 20, 1000, uma cidade, glória a Deus. Se eu puder influenciar um só para servir Jesus, glória a Jesus. Deus te chamou para isso. Comece na sua casa, mas não para lá. Vai para os seus familiares, vai para os seus amigos e seja luz, seja sal em qualquer ambiente que você esteja. Amém, querido? Nível de autoridade. Pega essa chave, irmãos. A chave da influência. E Deus te chamou para isso. Prega o evangelho. Você vai ver o resultado da palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Vai lá, irmãos. Vai lá. Se Deus prometeu promoção para você, grave isso. Se Deus falou o que vai fazer, só aguenta o processo. Só aguenta. Ele falou, se Ele falou, aguenta.
Aconteceu com José assim. Ele era um escravo. Dormiu um escravo, no outro dia acordou governador. Porque Deus falou que levantaria ele. Você consegue entender, irmãos? Eu quero orar para os irmãos. Feche seus olhos, por favor.